Deus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 10. E diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E fizeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Amém? Pode se sentar, irmãos. Glória. Lendo esse texto e pensando, faz alguns dias que eu contei esse sermão, pensando sobre isso, como nós somos influenciados de todos os lados, principalmente hoje em dia, que nós somos bombardeados de informação o tempo todo. Há não muito tempo atrás, ainda, apesar de não ser tão velho, eu peguei essa época, de que informação era no jornal à noite, no jornal meio-dia, e olhe lá. Hoje em dia é o tempo todo. A qualquer momento você pode saber uma informação. E criou-se até uma nova profissão em cima disso, que são os influenciadores. E já são para influenciar mesmo. E como nós somos influenciados de tantas formas. Lá no jardim, Satanás era a fonte de influência. Hoje, ele tem várias ferramentas. Tem algumas aí no nosso celular. TikTok, Instagram, YouTube e dezenas de outros. E é fato que nem toda influência ela é má em si própria. Há influências boas. Talvez você viu algum tipo de influência e decidiu mudar a sua alimentação, decidiu ser mais espiritual, decidiu ser mais, como eu posso dizer, avivado na oração, e tantas outras coisas boas. Mas a maioria, esmagadora, ela é má. Ela nos leva para o mau caminho. Pode fazer uma conta aí, se você usa esses aplicativos de vídeo rápido, seja no Instagram, seja no Hora. Não passam 10 vídeos sem vir algo semi-pornográfico, por exemplo. Pode olhar, eu não estou mentindo. Pode passar. Ah, mas o meu algoritmo é só gospel. Eles estão patrocinados, você tem opção. Eles pagam para você ver aquilo, você tem que ver. Então, a influência ela está em todos os lados. Tantos lados. E é tantas coisas nos influenciando que alguns têm perdido até a própria identidade. Tem gente que não sabe quem é. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra totalmente diferente. Hoje o ministério dele é pregar, amanhã o ministério dele é orar, depois de amanhã o ministério dele é fazer missão na rua. Hoje ele é fitness, amanhã ele quer saber de viver a vida louca. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Por quê? É tanta influência o tempo todo na nossa mente, na nossa cabeça, que as pessoas estão perdendo a identidade. É mesmo. Elas não sabem quem elas são. São perdidas. Hoje eu quero
ser rico, quero estudar, quero fazer isso, quero aquilo. Não quero saber de nada mais. Vou desistir de tudo. Isso de um dia para o outro. Às vezes amanhã é uma coisa, de tarde é outra. Por quê? É o tempo todo. O tempo todo. E isso está consumindo até dentro da igreja. É tanta influência, pregadores aqui, influenciadores lá e tudo faz, que nós já não sabemos mais o que é a palavra de Deus. Primeiro erro nosso que a gente não lê. Tem crente velho de caminhada já, que nunca leu a Bíblia inteira. Tem crente velho de caminhada já, que nunca pegou um livro que explicasse ou ensinasse algo a respeito das Escrituras. Está cheio aí dos pregadores aí do TikTok, né? Porque tem um pregador no TikTok, e esse é tudo bem. Tem um pregador no YouTube, está tudo certo. Mas tem um pregador de YouTube. Tem igrejas com pastores que só pregam no YouTube. Isso é membro online hoje em dia. Para você não precisar pregar. Você manda seu dízimo, vai tudo. Mas manda o dízimo certinho. E aí o relativismo com a palavra causa algumas coisas em nós. De todos esses lados. Será que é isso mesmo que Deus disse? Porque, bem ou mal, a gente ouve a palavra de Deus de algumas formas. Só que a gente não sabe mais. E aí vem as influências, às vezes, no mundo, e a gente fica com essa crise. Mas, eu posso fazer isso? O que Deus disse a respeito disso? Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou? E isso vai nos consumindo, e aí vem pensamentos, coisas na nossa mente. Eu não preciso congregar. Porque tal influenciador falou que não é necessário, eu sou igreja, eu não preciso mais. O outro vai dizer assim, não, eu não preciso obedecer em tudo, não. Cristo me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso mudar. Ele é amor, Deus é amor. Sabe? Nós vamos sendo influenciados e vamos criando esse pensamento. Aí quando vem alguém com uma palavra genuína, ele vai dizer, não, mas não é bem isso que Deus disse. Quando a Bíblia diz, não deixeis de congregar, aí nós estamos tão caudelizados, tão influenciados, vamos dizer, não é bem isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, você vai dizer, não, mas Deus é amor, Ele me aceita do jeito que eu sou. Não foi bem isso que Deus disse. E a nossa mente, influenciada por todos os lados, vai causando esse tipo de pensamento. O versículo 1 diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais. Serpente, leia-se Satanás, do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Esse pequeno relativismo com a palavra, parece que é tão pequeno, parece que é tão pouquinha coisa, vai nos derrubando aos poucos. O grande pregador, ele disse o seguinte, o maior perigo do cristianismo não é o ateísmo. A gente não tem briga com eles. Nenhuma. A gente tem que fazer igreja, beleza, eu concordo com isso. Mas o maior perigo para o cristianismo é o subcristianismo. É esse povo que diz, não tem nada a ver. Não precisa obedecer em tudo. Não precisa congregar todo culto. Não precisa fazer isso, aquilo. Não é bem isso que Deus disse. Esse é o nosso problema. É isso que infiltra muitas vezes dentro de nós e parece que aos poucos nós estamos vivendo de novo a era da teologia liberal, onde tudo pode. Eu falei isso hoje para ela. Parece que algumas igrejas topam tudo desde que a igreja esteja cheia. Eu ouvi um pastor dizendo que chegou um momento financeiramente bem abastado. Disse, pastor, eu saí da outra igreja porque descobri o meu pecado. Eu gosto de ir na casa de 3 pontinhos. Depois você me pergunta, que é os 3 pontinhos? Criança perto. Para onde o casal cristão não iria? E aí, ele disse assim, eu gosto de ir lá. E o pastor da outra igreja me pegou.
é a sua alma. E glória a Deus por existir pastores assim. Só que ele falou assim, o problema foi que ele foi na igreja vizinha e lá aceitaram. Por quê? Estamos mais preocupados algumas vezes com o ambiente local do que com crentes transformados, né, por ambiente. Vale mais a casa cheia do que crentes realmente transformados pela palavra. Vou dar um exemplo muito simples que às vezes a gente coloca em prática na nossa vida. No Salmo 1 diz pra gente, não andar, não sentar e não ouvir a ímpios, de nenhuma forma. Só que daí acontece um problema na nossa casa. Seja em qualquer área. Quem que a gente vai buscar? Às vezes a gente vai querer ouvir psicólogos, a gente vai querer ouvir terapeutas, o vídeo do ímpio lá na internet. Rafa, é errado procurar psicólogo? Minha opinião pessoal, tá? Sim, pro crente é. Porque se ele trata da vida, a palavra de Deus também trata. Se ele trata de sentimentos, a palavra de Deus também trata. Se ele propõe a cura para a alma, quem é a cura para a alma genuína? Cristo Jesus. Então o que o ímpio pode fazer que a palavra não faz? Qual poder o ímpio tem que a palavra não tem? É a minha opinião. Então, ao invés de buscarmos aonde nós deveríamos buscar, nós vamos atrás de outras coisas. Ímpios às vezes. Quem nunca pegou um conselho de um colega de trabalho que não teve a Deus? Seguiu? Mas é o salto dele, não ouça, não sente, não converse com eles. Porque tudo o que Satanás precisa é plantar uma dúvida. Só uma dúvida. Já é o suficiente para nos quebrar. Dos versos 2 a 4 diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Irmãos, presta atenção nesse diálogo. O semear da palavra, nós sabemos que é algo poderoso, porque quem dá crescimento é o Espírito. Amém? Só que se o semear da palavra é algo poderoso, a semente da dúvida também é. Porque quem dá crescimento para ela é a carne. E essa briga interna dentro de nós, ela existe, é real. Paulo tratou sobre isso em Romanos. Enquanto nós tivemos essa briga, e nós começarmos a semear dúvidas a respeito do que Deus disse, a respeito daquilo que Deus falou sobre você, da palavra que foi liberada sobre a sua vida, Satanás vem e coloca uma dúvida, já começa a semeá-la de dentro, e aquilo vai crescendo dentro de nós, e a gente vai perdendo aquilo que Deus falou sobre nós. Ao invés da palavra ser o nosso norte, ser o nosso rumo, ser o nosso alvo, a dúvida fica na nossa mente, impedindo que a gente veja o caminho que Deus criou para nós. A dúvida é como se fosse espinhos cercando a boa semente plantada. Nós vemos e semeamos a boa semente. Satanás vem e planta o espinho da dúvida. Muitas vezes esse espinho da dúvida a gente permite que ele cresça. Ele venha. Porque é impossível impedir que o passarinho passe em cima da nossa cabeça. Isso não dá para fazer. Mas a gente pode impedir dele fazer morada, criar Deus. A tentação da dúvida, ela vem. Mas cabe a nós resistir a ela. Cabe a nós lutarmos contra isso. Tiago, capítulo 1, versos de 6 a 8, diz o seguinte: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dóbil, ou o homem que duvida, é inconstante em todos os seus caminhos. Por que nós não recebemos nada? Por que nós não chegamos aonde nós deveríamos chegar em várias áreas da nossa vida? Porque aonde deveria haver fé semeada, é um campo de dúvidas, campo de medo,
receio, sobre aquilo que Deus já falou para nós. E pensando sobre isso, por que tanta gente não consegue ficar firme? A gente olha e fala assim, nossa, mas Deus já fez tanto por tal pessoa, por tal pessoa, por tal pessoa. Deus já operou tanto na vida dele, na vida dela, por que não consegue firmar? E a resposta aqui, dúvidas. Deus te dá uma palavra, te dá um direcionamento, te dá um caminho, mas a dúvida entra dentro do nosso coração. Uma hora, estão cheios do Espírito Santo, outra hora estão cheios do mundo. Uma hora, está cheio de língua estranha aqui dentro da igreja. Na outra, é grosso com a mulher em casa, é grossa com o marido em casa. Não consegue se quebrantar na presença das pessoas, mas aqui no culto chora. O que nós precisamos de verdade é sair desse campo de dúvida, que é o nosso coração. Arrancar fora essa quantidade de dúvida que tem dentro de nós e assumir uma postura de crente, ou assumir uma postura de ímpio que seja, porque nesse meio termo que muitos vivem, o Deus que nós dizemos que amamos tem nojo de nós. O homem com coração duvidoso causa ânsia em Deus. Deus está à beira de vomitar aquele que tem dúvida semeada no coração. Rafael, você está dizendo isso? Não, é a Bíblia. Se você ser quente, seja quente. Se for frio, seja frio, porque eu morno, eu estou prestes a vomitar. O homem com coração duvidoso causa ânsia em Deus. O que nós devemos fazer? Assumir uma postura. Rafa, eu sou tentado a duvidar, eu também sou. Todos nós somos. Mas o que nós devemos fazer? Lembrar daquilo que Deus falou a respeito de nós. Quem Deus disse que você é. Não, mas Deus nunca mandou um profeta vir apontar o dedo para mim e dizer isso, aquilo. Está cheio de promessas a respeito da sua vida dentro da Escritura. Deus revelou quem você é dentro da Escritura. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É isso aqui. É isso aqui que paira sobre nós. Isso aqui mexeu comigo, de verdade. Nosso problema real é que a gente quer ser como Deus. Não, Rafa, longe de mim. A gente quer ser como Deus. Quando nós acreditamos de verdade o que nós podemos fazer com a nossa mão. Quando o diabo vem e semeia a dúvida a respeito do que Deus disse sobre você, e depois coloca na sua mente que você é capaz de fazer melhor. Não precisa de Deus, não, eu faço melhor. Então, se eu ficar esperando o tempo da promessa, vai demorar muito, eu vou dar meu jeito aqui. Lembra do caso de Abraão? Não, a promessa está demorando muito. Pega aqui a minha serva. Tem um filho com ela. A guerra na Palestina dura até hoje. Porque um homem quis adiantar a promessa de Deus. Eu não anotei aqui, mas veio à mente agora. Vou falar disso. Vou tocar no assunto um pouco depois. Mas quando o diabo veio para Cristo, ele subiu Jesus como tudo de mal. Mostrou para ele as nações, os reinos da terra e disse: tudo isso pode ser seu, se prostrado me adorares. Só que Jesus comprou todos os reinos e nações da terra na cruz. Se Jesus resolvesse se prostrar e adiantar a promessa, você não estaria hoje. O maior de Deus não acontece na nossa vida porque nós queremos adiantar aquilo que Deus tem para nós. Deus está planejando algo grande, mas precisa do processo. Precisa daquilo acontecer. Mas a gente, com a dúvida, fala assim: eu posso fazer melhor. Eu vou fazer mais rápido, eu vou dar meu jeito, eu vou colocar a mão, vai acontecer do jeito que eu quero. A gente vai adiante o processo. E aí a gente perde o tempo daquilo que Deus tem para nós de verdade.
falou para você, vou te dar tal coisa. E a gente adianta o tempo da promessa. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse pecado, tão de perto, não sonda, muitas vezes motivado pelo orgulho, pelo ego, pelos desejos da carne, o pecado começa a se tornar agradável aos olhos. Aquilo que deveria ser repugnante para nós começa a parecer desejoso. Aquilo que para nós deveria ser algo que nós não deveríamos nem mencionar, a gente começa a olhar para aquilo e falar, parece gostoso de estar lá. Ah, se eu pudesse pegar aquilo lá, porque os nossos olhos não dá. Porque a dúvida já entrou. Aquilo que você tinha plena convicção, não, Deus disse não. Começa a falar assim, mas Deus disse não, mas parece ser tão gostoso, né? Deus falou que eu não posso, mas parece ser tão bom. E aquilo que era proibido começou a se tornar agradável. Porque nós duvidamos de que Deus está cuidando. Maravilha. Que tudo no tempo certo, tudo que Deus prometeu para você será entregue. Eu sei que a gente aqui não acredita que quem tem promessa de Deus morre. Só que, citando o exemplo de Moisés, que morreu antes de entrar na terra prometida, você recebeu algo bem melhor que isso. Por mais que nós não recebamos tudo aqui, algo muito melhor preparado para nós. Algo muito maior preparado para nós. O problema é que o pecado se torna desejoso. E sabe o que é pior no pecado? É que nós levamos os outros para pecar junto com a gente. A gente tem a péssima ideia de que o nosso pecado atinge somente a gente. Rafa não tem família, eu sou jovem, estou começando a vida agora. Mas talvez seja um exemplo para a sua escola. Você não faz ideia de que tem alguém olhando para você e falando, eu queria tanto ter essa fé. Poxa vida, eu queria tanto ser dessa forma, conseguir ir na igreja, eu queria tanto. Aí chega em casa, a mãe não deixa, o pai não deixa, por N motivo. Tem gente olhando para nós o tempo todo. E quando a gente cai, há um risco de levar os outros com a gente. Para a gente que é homem, pai de família, é pior ainda. Seus filhos te olham, sua esposa te olha. Para as mulheres, nós maridos te olhamos. Seus filhos te olham. O pecado consome a todos em nossa volta. De tão destrutível, maligno que o pecado é, ele consome. E tudo que Satanás precisa é colocar uma dúvida. E aquilo que era terrível para você começa a parecer desejoso. Aquilo que para você não passava nem no pensamento começa a se tornar desejoso aos olhos. A gente esquece que enquanto o filho está desejando comer comida de porco, tem um pai chorando a sua partida. Enquanto nós desejamos comer na mesa do diabo muitas vezes, há uma mãe, um filho, uma esposa, um marido chorando por você. E o pecado ele só se torna desejoso quando a dúvida floresce dentro de nós. E o fruto da dúvida é o pecado. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo concebido, gera a morte. Mas ele está gesticulando e fala. 1 Tiago fala da dúvida. Depois ele vem citar a tentação e o desejo da carne. Está lá no mesmo capítulo. Jesus no deserto ele foi tentado. Só que a dúvida não estava no coração. Jesus no deserto ele foi tentado.
Mas por não duvidar em nada, a tentação não teve frutos dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia a promessa que estava sobre ele, ele sabia aquilo que estava escrito. Se nós tivermos isso em mente, o pecado não nos atinge, a dúvida não nos toca. Se nós tivermos em mente quem nós somos, quem Deus é, a promessa que está sobre nós, aquilo que está escrito, a dúvida pode até vir, Satanás pode até lançar um dardo inflamado, mas há uma proteção sobre nós. Pense no que estava acontecendo. Jesus tinha acabado de sair das águas do batismo e veio uma voz: tu és o meu filho amado. Satanás começa a tentação. Você é mesmo filho? Tem certeza? É assim que acontece com a gente. Foi isso mesmo que Deus disse. Realmente você não pode fazer isso. Realmente você não pode ir em tal lugar. Realmente você não pode fazer tal coisa. Glória a Jesus. A dúvida a respeito do que Deus disse sobre você acaba causando fruto para a morte. Tem muita gente que deixa uma dúvida entrar em fogo. Tem muita gente que por causa de uma dúvida não voltou até hoje. Tiago diz que a dúvida, o desejo, porque quando a dúvida vem, o pecado passa a ser desejoso aos olhos. O desejo, ele causa o pecado. E o pecado gera morte. Vamos lá, vocês. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e fizeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. É isso, irmãos. Uma hora os olhos se abrem. Uma hora nós notamos o que nós perdemos. É só depois que a gente come do fruto. É só depois que a gente experimenta o pecado, muitas vezes, que o olho se abre. E aí vem o pesar dentro do coração. Vem a tristeza dentro de nós. Vem o arrependimento dentro de nós. Uns se arrependem para a vida, outros para a morte. Exemplo bíblico, Judas e Pedro. Ambos se arrependeram. Uns dizem assim, um teve remorso, outro teve arrependimento. Mas na raiz das duas palavras quer dizer a mesma coisa. O que a gente faz com o arrependimento é o que molda. Abrindo um parênteses na história de Pedro e de Judas, para quem a gente corre na hora do arrependimento muda muito. Judas correu para a religião morta. Pedro correu para Cristo. Quem você consulta na hora do arrependimento, aí a gente volta lá no Salmo. Sentou com o ímpio, andou com o ímpio, parou com o ímpio. Fruto é esse. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos voltar aqui. E aí, muita gente, o que vai fazer quando os olhos são abertos? Folhas de figueira. Folha de figueira é o homem tentando aliviar o próprio pecado. Folha de figueira é a tentativa frustrada do homem de pôr fim na sua vergonha. De pôr fim naquilo que o envergonhou. Porque quando ele comeu do pecado, ele percebeu que estava nu. E a vergonha tomou conta de si. E ao invés de buscar aquele que poderia resolver, não, vou fazer uma folha de figueira. Então mesmo que não para minha vergonha. É a tentativa frustrada do homem de tapar um buraco do tamanho de Deus. E aí a gente corre para um monte de lugar. A gente faz um monte de coisa. Uns se afundam numa religiosidade que, nossa, é exacerbada. E aí tudo é pecado, porque eu preciso esconder o meu. Para esconder o meu, eu preciso apontar o pecado de todo mundo. Não, isso é pecado, aquilo outro é pecado. A Escritura nem diz isso. A Bíblia nem aponta aquilo como pecado. Mas porque você se escondeu dentro do reduto da religião para tampar o seu buraco, o seu vazio, a sua folha de figueira. Todo mundo é pecador, menos eu. Conhece alguém assim? Todo mundo é ímpio, mas eu sou santo. É a folha de figueira. É o pecador
estado de orgulho, achando que ele mesmo pode tampar a sua nudez. Ele se apega na sua folha de figueira para se mostrar que é melhor do que o outro. Você está nu, eu tenho uma folha de figueira. Você está pelado, mas eu tenho algo que tampa a minha nudez. É o homem lutando, irmãos, para tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode curar a nossa vergonha. Só Deus pode tampar a sua nudez. Só Deus pode preencher esse vazio dentro do nosso peito, que clama por ele o tempo todo. Jeremias diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. O nosso peito clama por Deus. O que a gente precisa fazer? Buscar a ele e deixar a folha de figueira de lado. Chegar a ele do jeito que a gente está, nu, com vergonha, cheio de pecado, e dizer: Senhor, esse sou eu. Essa é a minha realidade. Esconde a minha nudez em ti, Pai. Versos 8 e 9. Eu já estou indo para o final, tá? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Esse verso me fez chorar já algumas vezes. A graça, ela já dá o primeiro sinal de existência para a mulher. O homem pecou, o homem caiu, fugiu de Deus, tentou ser igual a ele, tentou criar meios para não depender de Deus, criou um plano para continuar longe de Deus, mas mesmo assim, na viração do dia, Deus não cancelou o fogo. Na viração do dia, Deus estava lá do mesmo jeito. O homem não estava mais da mesma forma, mas Deus estava lá do mesmo jeito. O mesmo chamado que tinha quando ele estava íntegro, continuou quando ele estava caído. Onde você está? Eu quero um encontro contigo. Deus ainda desceu em busca do homem. Deus ainda chamou ele pelo nome para ter um encontro com esse homem caído, criando meios para continuar caído, fugindo de Deus. Mas Deus ainda chama pelo nome. Deus ainda busca. Deus ainda desce para encontrar com você. Não importa para onde você fugiu, o pastor vai ao encontro. Aleluia. Aleluia. Não importa com onde nós fomos, o Deus que te criou ainda quer ter um encontro com você. Aonde você está? Talvez você fale assim: meu lugar físico, eu estou aqui na igreja. Mas para onde foi sua alma? Para onde foi o espírito de adoração que você tinha? Para onde foi as lágrimas que você derramava na presença de Deus? Para onde foi sua oração? Deus está dizendo: aonde você está? Eu ainda quero ter um encontro contigo. Aleluia! Aleluia! Deus não cancelou o encontro com você. Essa é a essência da graça. Deus indo ao encontro de um pecador. Maravilha! Esse é o Deus que te chama. Ele te chama. Aonde você está? Dizendo: eu ainda quero ter um encontro contigo. Eu ainda quero ter um relacionamento contigo. Eu ainda te chamo para um encontro comigo. Maravilha, Senhor. Verso 10 eu encerro. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Aqui é o nosso problema. É que Deus nos busca, mas a gente continua se escondendo. Deus continua nos buscando lá, e a gente continua se escondendo. A árvore que a gente usa para se esconder é a árvore da desculpa. Ah, mas o meu trabalho. Ah, mas tal coisa. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, mas agora eu não posso, eu sou jovem demais. Não, mas agora eu não posso, eu já estou velho demais. Não, agora eu não posso, eu estou ocupado demais. A árvore que nós continuamos nos escondendo do Senhor é a árvore da nossa desculpa. A grande chave é, mesmo nisso tudo, a voz de Deus ainda ecoa.
nossas dúvidas, das nossas desculpas, dos nossos pecados, a voz de Deus continua ecoando dentro de nós, dizendo: eu quero ter um encontro contigo. O que nós precisamos fazer? Deixar de lado as dúvidas e começar a crer que Ele pode tampar qualquer buraco que há em nossa existência. Deixar de lado as desculpas e acreditar que Ele é o suficiente para nos moldar da maneira que Ele quer. Quando nós deixamos tudo isso de lado e temos um encontro com Deus, aquele inocente que morreu para nós estarmos aqui, cobre a nossa nudez, tampa a nossa vergonha, o sangue derramado limpa os nossos pecados, e o Deus que nos chamou tem um encontro face a face conosco. A gente precisa parar de dar desculpa para continuar usando folha de figueira. A gente precisa parar de dar desculpa e mostrar a nossa vergonha diante de Deus em oração e dizer: Senhor, eu sou dessa forma, o Senhor quer ter um encontro comigo, eu sou desse jeito, está aqui a minha vergonha, mas esconda ela em Ti, Pai, me torna uma nova criatura. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Vamos orar, irmãos? Coloque de pé. Pai, nós te exaltamos.